Pessoal, boa tarde. Danilo, boa tarde, Igor. Boa tarde. Então, hoje o objetivo aqui é a gente abrir, né, e tentar compartilhar com a máxima simplicidade aí os aspectos de mudança entre os três regimes tributários, Simples Nacional, Presumido e Lucro Real. Então, para esse bate-papo, a gente montou aqui 2 cenários hipotéticos com alguns números globais para expor, né, as dinâmicas de um regime e de outro. Então, para o primeiro caso aqui, de forma global, a gente trouxe receitas de revendas mensais, 200 mil, receitas de serviços mensais, 200 mil, uma base média de custo de 120 mil, uma base de folha, né, de base de cálculo de folha de 100 mil, e uma base média de 60 mil de despesas, com uma particularidade nas despesas aqui que vai fazer uma diferença para o lucro real, porque eu coloquei aqui 20 mil, então parte dessas despesas gastas pela empresa, que totaliza 60 mil, 20 mil, ela pode ser frágil para ser dedutível no lucro real por ser alguma diferença temporária, né, que tem que ser ajustada, ou até mesmo documentação frágil, nesse caso aqui. Então, lembrando que a gente não vai trazer resultado efetivo, última linha dos 3 regimes, porque teria que trazer dos 3. E a ideia aqui é a gente só expor a diferença e o impacto de tributação, né, dos 3 regimes para esses eventos aqui, para esses números globais aqui. Então, passando pela parte trabalhista, a gente tem né, a variável aqui do cálculo que a gente tem é a parte de previdência da empresa, porque saindo dos 2 regimes, lucro presumido e lucro real para o Simples Nacional, a empresa deixa de ter esse impacto sobre a folha de pagamento e passa a ter dentro lá do cálculo do Simples, né? Uhum. Então, aqui só para ponderar, né, qual é o impacto disso de forma resumida. Então, aí a parte que a gente comentou da Previdência, a gente não tem a parte previdenciária apurada sobre os salários, e sim sobre a receita, lá no documento do DAS, que vai estar lá mais para baixo, no impacto lá para baixo. E aí, os 2 regimes presumido e lucro real tem um impacto aqui na folha normal. Então, indo para o lucro presumido aqui, nosso primeiro regime a ser simulado, né, os impactos sobre o faturamento da empresa, lembrando que a gente está trazendo 200 mil reais de média mensal de faturamento, então somados geram 400 mil reais, aí dentro da particularidade dos impostos, temos esse cenário. Se vocês puderem comentar aí sobre os aspectos gerais Tá. né, da apuração desses impostos. Tá. A gente tem aqui, né, nesse formato, essas empresas são tributadas por alguns impostos, que estão numerados aqui, né? Nós temos o ICMS, que ele é um imposto de natureza não cumulativa. Independente do regime entre lucro presumido e lucro real, ele é apurado por débito e crédito. Então, o que eu tenho lá sobre as minhas saídas seria meu débito, sobre minha entrada é meu crédito. Um menos o outro dá um imposto a recolher. Sim, é aqui no cenário hipotético, né, só interrompendo rapidinho, a gente trouxe em números globais, né, então o que está gerando crédito para o ICMS é essa média de custo, né, e a gente usou mesmo a alíquota só para compartilhar a dinâmica, né, das apurações. Pode seguir aí comentando, né? Sim, sim. E aí tem que ser observado no ICMS a alíquota de cada estado, de cada mercadoria, né? Então isso também tem que ser observado, não só a operação de venda-revenda, como também os aspectos de como aquele produto se comporta pela sua essencialidade naquele estado, né? Aí nós temos o PIS e COFINS, que aqui no lucro presumido ele é cumulativo, então é sobre a receita, sem interação dos custos envolvidos, né? Então a gente tem uma alíquota de 0,65% e 3%. E nós temos o imposto de renda, que ele pode variar para receitas de serviços, para receitas de indústrias e comércio, né? Para serviços, nós temos uma presunção de 32%, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social. E para comércio e indústria, nós temos uma presunção de 8%.
Nós temos outros tipos de operações, de atividades que têm outras alíquotas diferentes. Nós temos 16%, nós temos de 1,6%. Tem serviços que eles vão variando entre eles, mas eles têm que ser consultados dentro da tabela, né? E o aspecto interessante aqui no lucro presumido é que o PIS e COFINS, a empresa, quando for optar, tem que fazer a testagem em decorrência dos custos que são envolvidos nessa operação, porque se elas tiverem custos inferior a 60% lá entre o preço de venda e o custo envolvido de forma documentada, é interessante já começar a olhar para o lucro presumido, porque se ela tem um custo bem menor em relativo à sua venda, então é interessante observar. Nós temos o imposto de renda e a contribuição, que como são alíquotas presumidas, também as margens, elas têm que ser observadas, porque tem outras empresas que têm ou margens menores, né? Ou têm a tendência de prejuízo. Então, é importante observar. ISS, o Imposto sobre Serviço, ele é conforme também o tipo de serviço e conforme também o município que é realizado a prestação de serviço, que também tem que ser observado. Então, o perfil do lucro presumido são empresas que têm custos baixos, né? Tem empresas que não têm muita interação da folha de pagamento também relativa ao seu faturamento, porque e têm margens altas. Então, são empresas que acabam optando pelo lucro presumido. Uhum. Sim. Então, né, feito tudo que precisa ser feito aqui na apuração, no final a gente tem 16,23 de peso, né, tributário nessa situação aqui, né, trazendo todos esses impostos, né, com alguma reflexão ali para as receitas, a ponderação com as receitas, a gente tem esse peso tributário nesse cenário. Mas alguma coisa do presumido que vocês queiram comentar aí mais? Deixa Tem eu um ver. ponto também que eu acho que o Danilo acabou não comentando, do ISS, né? Dependendo do município, a alíquota e do serviço, né? A alíquota é fixa. A avaliação é por tipo de serviço ou município, né? São Paulo é um município mais caro, São Bernardo, que outros municípios, mas tem a diferença também de atividade, né? Então, tecnologia tende a ser mais barata, né? A alíquota, enquanto consultoria e outras coisas é a alíquota máxima lá de 5%, então tem essas variáveis aí. Beleza, bem observado. Aí vamos ver aqui. Lucro real, então, né? Saindo do lucro presumido, que a gente está com impacto aqui de 16,23%, a gente vem para o lucro real, que aí muda um pouco a característica, né, da forma de apurar. Claro que tem algumas particularidades, algumas atividades podem ir para o lucro real e manter a sistemática de PIS e COFINS, como o do presumido, mas assim, de forma geral, o que atinge, né, a maior parte das empresas, a mudança de aspecto é que, basicamente, o PIS e COFINS aqui assume a característica de apuração de débitos e créditos como mais ou menos ali o ICMS, claro que com as diferenças que eles têm. Também aqui a gente não está trazendo ST, outras coisas do ICMS que complicaria muito esse exercício. E aí o IRPJ e a contribuição social, a gente tira essa questão do presumido que o Danilo já comentou e traz uma questão mais real, assim, da empresa com relação a resultado. E aqui, então, a gente tem aquela questão de as despesas que a gente tem que possam não estar muito bem documentadas ou uma gestão contábil que tenha critérios específicos para o negócio que tenha que ser ajustado, como depreciações, reconhecimentos, né, são feitos, ou provisões que a empresa faz, que atinge o resultado, mas na hora de apurar os dois aqui impostos, que são o imposto de renda e a contribuição, tudo isso é estornado, né? A gente tira o impacto de tudo isso do resultado para poder chegar na base que o governo aceita. Então, é um controle mais complexo, né? Eu acho que aqui fica um pouquinho mais complexo, mas pode valer a pena e não depende muito do volume da empresa, assim. Eu vejo um certo mistério, assim, para algumas empresas que acham que lucro real é só para grandes empresas, sabe? Para quem... E não, né? A gente vê no dia a dia que, às vezes, um negócio razoavelmente pequeno pode ser mais econômico estar no lucro real do que no simples, por exemplo, né? Uhum. Então, aqui no lucro real, então,
né, Danilo e Igor, a gente mantém a lógica do ISS, mas os demais, mantém a lógica do ISS e o ICMS, mas os demais aqui, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, eles se comportam todos diferentes, né? Ganham um pouquinho mais de complexidade na apuração, um pouquinho mais de necessidade de bons documentos, né? Operações todas formalizadas, né? Fiscalmente, não pode ter nada que não tenha um documento correto para ser escriturado, senão prejudica a lógica toda aqui. São empresas que têm uma margem sempre menor, ou empresas que têm tendência de prejuízo, né? Independente do tamanho da empresa, se a empresa grande ou pequena, isso que o Igor comentou é interessante. Algumas pessoas ficam restritas e com medo do lucro real, mas ele pode ser o regime mais adequado. A gente tem também variações no comportamento também do PIS e COFINS, que dependendo do tipo de serviço, ele pode ser tributado pela cumulatividade, que é o percentual lá de PIS e COFINS, de 0,65% e 3%. Então é interessante também observar o tipo de serviço que está sendo oferecido ao cliente, para depois a gente fazer esse estudo. Então, custos é um regime tributário também que as empresas têm um custo operacional um pouco mais elevado, com aluguel, com frete, com equipamentos, então é interessante observar o lucro real. Sim, então saindo do presumido para o lucro real, reduz aqui o consumo, né, da receita com tributos nesse cenário bem superficial que a gente montou aqui, sem muita particularidade ou até compliance, né? A gente não tem a documentação aqui, são números globais, né? Então, saímos de 16,23 para 12,87. E agora, então, o simples aqui para esse cenário, né, que a gente... só lembrando que lá embaixo tá melhor resumido e demonstrado, mas nos primeiros dois regimes a gente não tem ainda a parte de impacto previdenciário lá, que também é um tributo que a gente tem que comparar quando se fala de Simples e os outros regimes. Então, aqui no Simples Nacional, se vocês puderem explicar, muda bastante agora, né? A gente traz todos os impostos para uma linha de raciocínio só, uma tabelinha e percentuais para eles, e todos eles recolhidos numa guia só, inclusive esse previdenciário. E aí temos aqui uma particularidade, né, sobre essa empresa aqui. Sim, trouxemos. Igor, se você quiser falar do Simples, depois eu complemento. Se quiser falar alguma coisa, Igor. Não, pode falar, Dan. Aí, se eu ver que tem alguma coisa para acrescentar, eu acrescento. Você está falando bem. Tá. Então, a gente trouxe aqui uma tendência aqui de um limite extra que é disponível para as empresas, que saiu de 3.600.000 de 2018 para 4.800.000, mas as empresas têm que se atentar a um efeito que tem, que é quando a empresa ultrapassa 3.600.000, né? Isso a gente fala da receita dos últimos 12 meses, aquele período de apuração, né? Porque a alíquota efetiva ela é encontrada de acordo com esse estudo, né? Quando as empresas ultrapassam esses 3.600.000, dependendo do estado e do PIB desse estado relativo ao país, a gente acaba tendo uma tributação de ICMS por fora, que é apurado pela não cumulatividade, novamente débito e crédito, como nos outros regimes, porque ultrapassou 3.600.000, e ISS também por fora, porque é apurado de acordo com a alíquota efetiva do município, que é realizada a prestação de serviço e o tipo de serviço. Então, esses dois eles acabam ficando por fora, né? Nós temos diversos anexos dentro do Simples Nacional. Observado aqui, a gente tem o anexo 1, que é o anexo para empresas de comércio, né? E nós temos o anexo terceiro, que é para as empresas de serviços. A gente tem outros anexos para empresas de serviço, mas esse serviço em questão é tributado pelo anexo 3, que aí a gente tem essas duas figuras aqui, que é o ICMS e ISS por fora, que eles não são tributados dentro do mesmo cálculo. Aqui, além de nós termos esses dois por fora, a gente também tem a alíquota máxima lá dentro do cálculo do Simples Nacional, que também tem que ser observado que aqui é o excedente. Sim, boa. E então, né, feita a apuração nesse cenário que estourou, né, a tabela só ali do Simples Nacional, a lógica do Simples, e passou a ser recolhido os impostos depois do primeiro limite ali. Ainda mantém o Simples, mas depois do primeiro
limite, então é direto com a prefeitura, direto com o estado e não mais dentro do DAS. Acaba tendo as obrigações acessórias novamente, sabe? Isso, falta algumas coisas, certo? Que tem Sim, nos outros regimes, né? sim. E, Então, o Igor, também tem a questão de... tem empresários que preferem optar pelo Simples Nacional pelo fato de ser a maneira mais fácil de recolher todos os tributos em uma guia só, né? Aí, uhum, nesse caso, estourando, vai ter mais guias para ser recolhidas, né? Não vai sim, estar tudo inclusa só em uma guia. uhum, Aí sim. A deveria... burocracia costuma ser, né, uma característica para o pessoal adotar um pouco assim o simples, porque diminui o volume de guias, obrigações acessórias, mas no fim acho que o que tem que ser considerado é o que é mais econômico assim, tanto desses aspectos, mas mais ainda os financeiros, né? Qual que é o mais adequado? Ela pode optar. Lembrando que a opção também é uma informação bastante conhecida, mas a opção é anual, então não dá para você se optou em recolher o primeiro tributo, né, você fixou para aquele ano a sua opção. E aí, se não Entendi. for legal, né, é praticamente impossível mudar. Aí você tem que aguardar um ano para poder fazer uma migração de regime. Então, né, dado todo o cenário aqui, ele apresentou um indicador muito superior aos dois anteriores, mas muito também em relação à parte previdenciária que não está, né, nos demais tá. Aqui a gente já tem o peso e aí aqui embaixo a gente consegue acumular. Então, né, o simples aqui o impacto sobre a receita direto muito alto em comparação aos outros dois, mas trazendo a folha de pagamento a gente tem né, basicamente o lucro real e simples aqui eles ficam próximos, mas ainda o lucro real é o mais econômico para esse negócio que a gente tá imaginando aqui. Certo? Correto? Vamos para o segundo caso, para a gente Vamos? Sim. Bora. comparar. Então, no segundo caso, a gente tem outros números globais aqui, mas parecidos, e a lógica é exatamente a mesma da análise que a gente vai fazer. As revendas, né, saindo, só vamos comparar aqui rapidinho para ficar claro. As revendas a gente saiu de 200 mil para 150, serviços mesma coisa, o custo, né, a gente saiu de 120 para 70, a FOPAG a gente saiu de 100 para 75 e mantém uma base de despesas com aquela mesma lógica de adição. Um Uhum. outro comentário aqui na folha de pagamento, eu aumentei aqui o impacto no final do ano, para fins de previdência, a gente ter uma comparação da parte previdenciária, só que lá nos cálculos que está simples do lucro real, a gente manteve linear. Então, o impacto de 13º aqui, férias e tal, está dentro da lógica mensal de folha. Não em novembro, dezembro para 13º, né? E nem para outro período aí, férias. Então, só para comparar a previdência, a gente trouxe um impacto maior, né? Em novembro e dezembro, e aí, para o lucro real, eu tirei esse impacto para fins de resultado, né? A linha de resultado ser ajustada para fazer a tributação. Então, aqui é a mesma comparação do anterior, né? A parte previdenciária para esse cenário, e nos dois regimes, presumido e lucro real, e aqui a gente não tem no simples, né? Sobre a folha, sim, sobre o faturamento, e aqui começa aquela mesma planilha do lucro presumido. Mesma lógica, atingiu 17,26% nesse cenário. Caso 2, manteve ali uma proporção entre impactos de débitos e créditos para ICMS, né, para refletir parecido. E aí, no lucro presumido, a gente tem um impacto geral de 17,26%. Aqui, no lucro real, a gente tem um impacto de 14,39%, por conta que a base ficou negativa, né? Sim. Desse cenário aqui, então não gera imposto de renda e contribuição. E aqui no Simples Nacional, né, uma das principais mudanças também do outro caso para esse é que a gente manteve o limite de faturamento sem o estouro, né? E aí a gente não deixa de apurar dentro aqui dos anexos para apurar fora. A gente não tem aquela, como a gente falou, a gente mantém os limites aqui de faturamento dentro, então não tem cálculo por fora do DAS, né? Tudo por Uhum. dentro. Tá dentro do limite, tranquilo. E aí o impacto do simples é 14,70 aqui. No resumo
global aqui de tributos, nesse caso, a gente tem, né, o regime lucro presumido 977, lucro real 873 e Simples Nacional 607. Nesse cenário, né, saindo do primeiro para o segundo, agora o mais econômico aqui é o Simples Nacional. Lembrando que não necessariamente, né, o que forçou muito ser mais econômico agora é porque a receita ficou dentro do limite, né? Boa parte por conta disso, mas não necessariamente só essa característica faz com que a empresa opte pelo Simples ou não, enfim. Então, acho que de indicadores assim de viabilidade ou de melhorar a percepção por uma opção, claro que tudo depende de um estudo bem feito, né, para poder ter o máximo de chances de fazer uma adesão segura e coerente com a operação da empresa. Mas, por exemplo, esse ano que teve pandemia, um monte de cliente que a gente ajudou a enxergar o melhor cenário para 2020, tanto que, né, tem até alguma questão sendo discutida a respeito disso, mas um monte de empresa fez a adesão para esse ano com uma ideia de negócio e, assim, muita gente, se tivesse o mínimo de percepção por uma situação como essa, teria adotado um lucro real, por exemplo, na situação como a gente está, mas os indicadores que eu acho legal, assim, aquela questão do PIS e COFINS no lucro real presumido, 60%, né? Então, se você tiver um custo elevado que está esbarrando 60% da sua operação, né, o seu custo que a gente fala é de insumo, né? Não é folha de pagamento. Uhum. Esse custo total de operação, de serviços, enfim, envolvidos, é um indicador que você pode ter um ambiente mais econômico no lucro real. A presunção em comparação ao efetivo da companhia também é outro indicador, né? Então, se o seu resultado é menor de 8%, de 32% no caso de serviço, é um outro indicador. A folha de pagamento, né, o peso da parte patronal lá, que é de 23% a 28%, né, depende, também é um indicador. Se sua atividade ela é muito fixada, né, no emprego de mão de obra ali dos seus colaboradores, também um indicador, né, que o Simples Nacional pode ser, claro que se você tiver as características que permitem estar no Simples, também é outro indicador. Então, em termos eu queria conversar com vocês agora para a gente fechar, em termos de indicadores, assim, né, que o empresário pode perceber na empresa, características que levem ele para estudar um ou outro regime, ou de repente oscilar, né? Tem casos que a gente fica um ano num regime, no outro ano vai para o outro, no outro vai para o outro, depende da dinâmica também. E aí também, se vocês puderem comentar a respeito disso, né? Tem alguma coisa sendo conversada, né? Para que as empresas possam voltar à opção feita para 2020. Eu não sei o quanto isso está tomando corpo nas casas lá e tal, mas acho que a gente pode deixar esse comentário final aqui. Tem um projeto de lei, né, 96 de 2020, que ele está sendo discutido lá na Câmara, né, para viabilizar o retorno das empresas, né, nos próximos trimestres, né, para a opção do Simples Nacional. Ainda há discussões quanto ao retorno retroativo ou para o terceiro e quarto trimestre deste ano de 2020, em decorrência das empresas terem mudado toda a expectativa comercial que elas tinham, né? Então, há um projeto aí que está sendo discutido. Agora, no mês de agosto, ele estava nas pautas, né, para discussões, que eles podem voltar e trazer isso à tona para as empresas conseguirem, pelo menos, terem um fôlego, né? E aí, por fim, acho que essas reformas, né, a gente tem 3 linhas aí, não sei o que você tem percebido, 3 linhas, né, da tal da reforma tributária passar a ser uma verdade, sair do papel aí, que está no papel, e eles iniciam esse assunto em todo o governo e não toma forma nunca, né? Parece que agora a discussão voltou, né, depois, né, de ter perdido um pouquinho o foco aí, de abril para cá. Tem outros textos que o governo está estudando, tem alinhamento do governo junto com os estados, com os secretários de fazenda dos estados,
pode criar um pouco de corpo dentro da questão do CMS. Acho que agora nesse formato está mais para simplificar. Então, PIS/COFINS, a gente tem também falando proposta do governo para falar da folha de pagamento, né, que é a intenção do governo. Nós temos depois no final lá distribuição de lucros, dividendos, né? Para mexer verdade. de pessoa física. Então, o governo está querendo falar de uma base, de ampliar a base de tributação. Então, tem pesquisas que falam que acho que 20 milhões de brasileiros, a gente tem um país de 210 milhões de brasileiros, somente 20 milhões pagam imposto. Ou seja, a proposta do governo é ampliar a base de tributação, né? Eu estava prestando atenção. Vai fugir um pouquinho só, mas eu acho que é coerente eu falar. Tem empresários que, por exemplo, Simples Nacional é o mais vantajoso nesse caso aqui que está na tela, né? E aí acaba ele faturando demais, mas no momento de lucrar, ele tá vendo que não está lucrando tanto pelo quanto que ele vende, sabe? Aí às vezes pode ser o quê? Um markup que não está o ideal ainda, ou a margem de lucro, ou até mesmo tem que ajustar lá o prazo médio de pagamento, né, dos fornecedores, tá maior, e o prazo médio de recebimento dos clientes, que pode ser além ainda, né? Acho que é pertinente, né? Eu acho que aqui a gente fecha um pouco, né? É muito mais complexo do que isso, né? O Danilo tem lá com ele uma equipe para a gente controlar e gerenciar as variáveis voltadas a tributos, né? Então, muda a obrigação só. Então, a gente fecha um pouco disso. É claro que, ciente de que você está estabilizado, ou antes ou depois, mas ciente que você está estabilizando a área tributária, tem todas essas outras coisas para empresas se preocupar, né? Que envolve a gestão do negócio, uma dinâmica diferente, mais digital para alguns, para outros mais corpo a corpo, né? Exige mais presença, não física, mas mais presença de atenção. Então, tem várias coisas para olhar além dos impostos. Não são só os impostos que vão resolver a vida das empresas, né? Isso aí. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Lembrar o pessoal de comentar os temas que a gente possa trazer para poder compartilhar nossa perspectiva prática, se a gente trabalha com esses temas, né? E buscar agregar mais informações aí que facilitem a vida do empresário. E até a próxima, então. E deixa o like se realmente contribuiu com o dia a dia de alguém aí. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.